Olá pessoal da Rádio Web Arraial, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, todo especial. Já faz um tempinho que a gente não aparecia por aqui, né? Estava com muita saudade e aí o pessoal tá chegando, vamos aguardar um pouquinho. Hoje temos um bate-papo todo especial. Vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Tá certo? O autor do livro é o Tarles Silva. Ele é professor, historiador, escritor. E teremos também uma participação toda especial de um convidado especial, que é o Galileu Lemos Júnior, que também é professor, historiador e vai estar com a gente hoje aqui nesse bate-papo todo especial, tá certo? Boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e a galera já está chegando por aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, no final dessa transmissão aqui, quem já faz parte da nossa rede aqui, deixa um like, compartilha. E quem ainda não faz parte, só começar a seguir aí a Rádio Web Arraial, vai ser bom demais pra gente, tá bom? Eu quero agradecer também a Comunicar Propaganda, que é uma parceira nossa aqui. Quero agradecer também a SV Internet aqui em Arraial da Ajuda. Agora estamos com fibra, o sinal tá sensacional, tá? E a SV tem um recado para você, é o seguinte: ela tá com uma super oferta que é o dobro do dobro. Até eu, que não sou muito bom em matemática, posso dizer para você, olha só, você contrata 10 megas, tá? Seria o dobro 20, mas eles vão dar mais o dobro para você. Então contrata 10 mega e eles vão oferecer para vocês 40, é isso mesmo, tá certo? Então fique ligadinho aí, SV Internet, provedor de internet aqui em Arraial da Ajuda, nosso grande amigo Will. Recado tá dado, agora vamos procurar os nossos convidados aqui, deixa eu ver. Já encontrei um aqui. Vamos ver. Eu vou pedir pro Thales para ele pedir para participar aí, vai ser mais fácil, que eu não tô achando, já tem muita gente aqui. Tá sem som? Pessoal, tá conseguindo me ouvir? Pronto, vamos convidar aqui o nosso show. Opa! Aê! Sim, Gil, estamos conseguindo te ouvir. Tá dando para ouvir, sim. Boa noite, Rapaz, pessoal. faz tanto tempo que eu não apareço por aqui que eu perdi um pouco o ritmo. Que nada, eu tava aqui escutando, eu falei, poxa, Gil é um locutor retado, viu? Que nada, rapaz. Muito obrigado. Desde já quero te agradecer, tá, por estar aqui com a gente nesse bate-papo todo especial, falando de um assunto bem bacana, de uma narrativa bem gostosa, bem interessante. Eu quando comecei a leitura e no primeiro dia já deu vontade de ler inteiro, né? Porém, Ó, não, porém, eu não consegui devido a algumas outras atividades, mas aí eu finalizei e estava louco para poder finalizar, porque eu fiquei muito curioso para saber o ó, e desfecho. você foi uma das primeiras pessoas aí a descobrir o final dessa história, hein? Exatamente, na íntegra, né? Na íntegra. Depois de 200 anos. Cara, para a gente começar, antes de convidar o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria que, para quem ainda não conhece o Thales, que você se apresentasse e falasse um pouco do que vai ser o bate-papo de hoje, beleza? Ok, então vamos lá. Eu sou horrível com isso, tá? Eu sou horrível com Tá. apresentação. Inclusive, eu vi que tem aqui alguns amigos, alguns alunos aqui, eles sabem que eu tenho essa dificuldade de apresentação, mas vamos lá. Como o camarada Gil já disse, eu sou o Tarles, sou professor de História e também historiador, estou com uma pesquisa em andamento agora, inclusive, tentando terminar, inclusive, para o ano que vem. Trabalho na educação básica aqui em Porto Seguro, trabalho para iniciativa privada.
e pesquiso história da região, isso já há mais de 10 anos. Trabalho com história de Porto Seguro, desde o período colonial. Trabalhei desde a graduação ali com história colonial de Porto Seguro, venho desenvolvendo pesquisas sobre história dessa região que a gente chama aqui de extremo sul da Bahia já há alguns anos. E mais recentemente, dei um salto aí de temporalidade, saí de Brasil Colônia e agora estou trabalhando com Brasil contemporâneo, né, com história dessa região aí no século XX. Mas recentemente surgiu a oportunidade de lançar um trabalho no formato livro, um trabalho já encerrado lá em 2014, que foi o resultado da minha pesquisa de mestrado, que acabou se transformando nesse livro aqui recentemente lançado pela editora Saga. E aí, depois do lançamento, que foi no ano passado, eu tive aquela ideia, eu falei, poxa, podia convidar aí 2 amigos que já me ajudaram nesse tipo de apresentação antes, que foi o Gil e o Galileu, lá no ano passado, quando a gente estava falando, no ano retrasado, eu acho, não foi, Gil? Acho que a gente estava falando sobre o livro do campo. Ano passado, talvez, ele tá ali, ó. Isso, ano passado a gente estava falando ali sobre um outro trabalho nosso aí. Aí eu falei, poxa, vou convidar o Gil e o Galileu para a gente bater esse papo aí, falando um pouquinho sobre história da região, que a gente tem um problema aqui, né? A gente tem um quase total desconhecimento a respeito da nossa história, só que estão surgindo algumas coisas novas e é importante levar apresentar esse material que está surgindo aí para o público, e aí esse é o nosso objetivo, apresentar esse material que surgiu recentemente sobre história da nossa região. E um abraço para todos os amigos e todos os alunos que eu estou vendo que está entrando aí. Viu? Eu fiquei tão emocionado aqui de estar de volta aqui nos bate-papos, e eu não falei o título do livro, né? Por Thales Souza Silva, é o escandaloso contrabando praticado em Porto Seguro, economia, sociedade no fim do período colonial. Tá aqui. Mas tá tranquilo. Aí, galera. Essa conversa é completamente informal. A gente não planejou nada. Eu só falei, Gil, bora fazer? Bora. Galileu, bora fazer? Ele falou, bora. Como é que a gente vai fazer? Não sei. A gente lê e lá a gente conversa. E aí a gente vai ver como é que vai acontecer. Mesmo. E, inclusive, assim que a gente faz aqui sempre com os bate-papos, que fica uma coisa bem natural, fica uma coisa bem gostosa. Bom, pedir licença para você aqui agora. Vamos convidar aqui o nosso integrante. Cadê? Galileu Lemos. Oi, a Valentina mandou um oi. A Mariana disse aqui que já está com um livro. Muita gente aí, ó. Tem gente de Minas Gerais aí, ó. Milton de Minas Gerais está aí também. Vi que a Marcela estava ali. Marcela, inclusive, um oi especial. Temos uma história muito bacana junto. Um dia a gente vai ter que organizar um evento aqui só para conversar sobre as memórias de guerra que a Marcela nos proporcionou. A Marcela Modesta, que está nos acompanhando e nos proporcionou recentemente. Beijo, Marcela. E a gente está aguardando só o Galho chegar aqui para a gente seguir com esse bate-papo. Chegou aqui, ó. Tô vendo ali, ó. Cara sério. Já ali, chegou? Ó. Aguardar ele chegar aqui. Pessoa respeitável é outra coisa, né? Chega assim com ar de seriedade. O meu smartphone não é esse de vocês que vocês têm aí, não. O meu demora um pouco mais. Tá, ó, mas ele tá te saudando ali, tá? Tá, inclusive... não, acho que deu uma travadinha também. Estão escutando? Agora eu tô ouvindo, o gato, eu tô esperando aparecer a imagem dele aqui. Opa, já chegou a voz, Aí. Já chegou o vozeirão aí da rádio. Ainda não apareceu aqui. Pô, legal, hein? Obrigado aí pelo convite, prazer. Realmente muito, muito importante essas aparições assim para falar de coisas boas, né? E é isso, vamos lá, vamos articular aí alguma coisa aí. Aí para vocês tá ok o áudio, o vídeo do Galileu? Eu tô ouvindo, eu só não tô vendo. Eu tô vendo o Galileu aqui. Pessoal de casa aí, tá de boa? Alguém tá vendo, alguém mais além de mim tá vendo o Galileu? Se só eu estiver vendo o Galileu aqui, vou achar estranho, tá? Vou ficar assustado. Como assim? Só eu tô vendo o Galileu aqui? Será que é um fantasma? Se alguém estiver vendo o Galileu aí do meu lado, bebendo uma água agora, inclusive, dá um ok aí, por favor, nos responda aí. Alguém mais tá vendo o Galileu? Eu estou me vendo. Ih, rapaz, eu acho que não, hein? Então tá ok. É só pra mim aqui, então. Não, tá ok, olha lá, ó. Tá ok. Pronto. Só o Gil que não tá vendo o Galileu. Eu tô ouvindo.
Eu não conheço o Gali, né? Há Não anos que eu conheço. não Esse vejo, cenário, então. esse cenário aqui, né? Nem Ah, conheço esse gente. cenário. Então vamos fazer o seguinte, Galileu Lemos, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não conhece e aí falar um pouquinho do que vai ser nosso bate-papo aqui hoje, tá legal? Rapaz, para me apresentar, só para me apresentar, eu levo uns 40 minutos aí. Pode ficar à Será que tem vontade. tempo para isso? A gente abre uma outra live. Legal, legal. Bom, sou Galileu, sou morador aqui de Arraial já há uns 24 anos e também sigo essa pegada aí de fazer um pouco de história aqui da nossa região. Então, é isso. Não tem muita coisa para apresentar, essas Que coisas de currículo, isso aí não serve para nada. típico do Galileu. Eu sou, além de historiador, né, sou professor também, aposentado, autoaposentado, me autoaposentei como professor e estou agora também trabalhando com psicanálise, então Exatamente, isso que eu ia falar. antes de ser tudo isso, eu sou um sobrevivente, na verdade. Prazer estar Que aqui ótimo. para falar. Que bom. E aí eu fiquei assim, né, não sei, é sinuca de bico que fala, porque eu tô no meio de dois historiadores, dois professores. Eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui. Mas vamos lá. Thales, Vamos ver meu o que vai querido, sair aí. o pessoal que está em casa estão curiosos. O pessoal está curioso para saber o que conta o livro, qual é essa narrativa, qual é essa história. Afinal, o que foi Então, esse contrabando escandaloso em Porto Seguro? então, vou ter que contar um pouquinho da história da pesquisa para o pessoal aí em casa entender melhor como é que a gente chegou nesse livro, como é que a gente chegou nesse momento aqui. Lá por volta de 2011, tinha acabado de sair da graduação, estava naquela fase de crise existencial, sem saber o que ia fazer da vida. Aí eu estava trabalhando, estava fazendo um estágio no laboratório de história na faculdade onde eu estudei, e eu trabalhava junto com o professor Francisco Cancela. E em meio ao trabalho que eu fazia de transcrição de alguns documentos aqui da Capitania de Porto Seguro, surgiram alguns documentos, por indicação dele, ele pediu para que eu procurasse alguns documentos com o nome de um inglês que havia sido preso aqui em Porto Seguro, um comerciante inglês chamado Thomas Lindley. E aí, em meio ao trabalho, fui recolhendo a documentação, e aí, depois de recolher boa parte da documentação, ele falou, olha, isso daqui é parte de um processo de um comerciante inglês que foi preso aqui em Porto Seguro acusado de contrabando de pau-brasil em 1802. O processo, em 1802, o processo, apesar de ser muito citado, de ser citado por viajantes que estiveram aqui no século XIX, por autores do século XIX e do século XX, o processo era meio que uma incógnita. Não se sabia muito o que havia acontecido, porque até então, a única versão sobre o que tinha acontecido havia sido escrito pelo próprio comerciante inglês que tinha sido preso, fugiu da prisão em Salvador e escreveu um livro contando a sua história. O livro chama-se Narrativas de uma Viagem ao Brasil, e aí ele escreveu ali contando a sua história, falando como foi a passagem dele pelo Brasil, descrevendo Salvador, descrevendo Porto Seguro e falando que ele tinha sido preso injustamente aqui em Porto Seguro. E essa era a versão que se tinha até então. Então muita gente citava, esse livro dele é muito famoso porque dá para se discutir várias coisas a respeito do Brasil colonial através desse livro, como práticas terapêuticas, cenas do cotidiano aqui em Porto Seguro, por exemplo. Ele chegou a registrar que as pessoas na vila de Porto Seguro catavam piolho um na cabeça do outro, assim, em praça pública, na porta de casa. Então, assim, um livro bastante interessante para a gente entender o cotidiano de Porto Seguro há 200 anos, né? Aí, beleza. Surgiram aí esses documentos, ele falou, agora dá para você montar o seu projeto de mestrado, que eu estava tentando elaborar um projeto de mestrado na época. Montei o projeto com essa documentação e fui fazer a pesquisa. E o meu objetivo era compreender o que tinha sido o escandaloso contrabando praticado em Porto Seguro. Que foi dessa forma que Dom João VI, que era o governante de Portugal à época e também do Brasil, né? Não era rei ainda, né? Mas era ali príncipe regente, era governante do Brasil. Quando ele foi informado sobre a tentativa de contrabando do pau-brasil aqui em Porto Seguro, ele escreveu uma carta e classificou o episódio como escandaloso contrabando praticado em Porto Seguro. E é disso que esse livro trata. Esse livro fala sobre o que foi, ou o que teria sido esse
escandaloso contrabando, por que foi chamado dessa forma e o que na verdade se estava chamando ali de contrabando praticado em Porto Seguro. Então, o objetivo da pesquisa era saber o que tinha acontecido, quais eram os eventos que eram classificados como escandaloso contrabando praticado em Porto Seguro. Gostei tanto dessa expressão que virou o título da dissertação e permaneceu como título aqui do livro também, né? Essa frase aí não é minha, tá? Essa frase de impacto, ela não é minha. Ela é do Dom João VI, que era governante de Portugal e também do Brasil, lá em 1802. Então, basicamente, esse livro conta a história. Conta a história. Você traz os papéis, personagens principais, né? Isso, porque assim, o objetivo não era contar aquela história que o contrabandista já havia contado. Muito pelo contrário. Havia uma desconfiança de que ele estava contando ali estava pendendo mais para o lado dele, ele tinha desconfiança de que ele estava escondendo muita coisa do que teria acontecido, e o objetivo era justamente tentar compreender essa parte que não era contada no livro dele, e o que se configurava aí como esse evento que foi chamado como escandaloso contrabando. E assim começou a pesquisa. Fomos lá visitar a documentação, tivemos acesso a parte do processo, tudo digitalizado, então foi relativamente fácil o acesso à documentação, e aí foram surgindo eventos, personagens que não apareciam no livro dele. Eu falei, opa, tem muita coisa faltando aqui, existem outras tramas além desse contrabando, vamos ver até onde vai, vamos ver o que está acontecendo aí. E aí o resultado de toda essa pesquisa, não vou falar muito sobre o livro para não dar spoiler para a galera que quiser ler o livro, mas eu vou contar um pouquinho sobre a história. E aí a gente vai querer saber, a gente vai trazer o Gali para falar um pouco do olhar dele também, então segura aí, segura. Eu vou segurar. Mas aí o resultado foi uma reconstrução do que era a vila de Porto Seguro em 1802, de como funcionava as articulações políticas aqui na vila e na comarca de Porto Seguro como um todo, porque essa palavra Porto Seguro, esse nome Porto Seguro, ele não se refere, nesse contexto especificamente, apenas à vila de Porto Seguro, mas toda essa região aqui que nós chamamos de extremo sul da Bahia. Então, quando aparece aí Porto Seguro, tá aí eu faço essa distinção no livro, quando eu estou falando da comarca e quando eu estou falando da vila, mas, na verdade, a pesquisa, ela abrangeu muito mais do que a vila de Porto Seguro, mas toda a comarca de Porto Seguro, que era formada pelos territórios de Belmonte, Santa Cruz, que hoje a gente chama de Cabralha, Trancoso, Vale Verde, Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Mucuri, que era São José do Porto Alegre, e São Mateus, que hoje é norte do Espírito Santo. Então, todo esse território chamou muita atenção em São Mateus. São Mateus era Porto Seguro até a década de 1830, quando foi passada aí para o Espírito Santo. Então, acabou sendo, o resultado dessa pesquisa foi uma descrição de como é que era esse espaço, como é que funcionava a economia, os arranjos políticos dentro dessa comarca e como esses arranjos políticos acabaram possibilitando essa tentativa de contrabando de pau-brasil que resultou na prisão desse comerciante inglês, que acaba parando aqui em Porto Seguro aparentemente do nada, né? De repente o cara chega aqui em junho de 1802 querendo comprar pau-brasil, e aí quem vende pau-brasil falaram, o governador ali vende pau-brasil, ele foi até o governador e aí, quero comprar pau-brasil. E aí, de repente, eles se envolveram em uma trama que produziu uma documentação muito bacana sobre o Brasil colonial. Então, o livro ele faz esse retrato, né, do que era essa região lá no início do século XIX, dessa organização política, dessa organização econômica e comercial aqui dessa região. E das pessoas, né? Das pessoas. O que me chamou muita atenção, assim, além de toda a trama, lógico, mas a questão do que você falou da atividade econômica de cada, poderia dizer, sub-região, talvez, né? De cada vila. Belmonte, né? Cada vila, exatamente. Belmonte é uma atividade econômica um pouco mais específica, Porto Seguro, Vila Verde da época, né? Então isso me chamou muita atenção, como que isso se dava na época, né? Essa questão econômica e sociocultural também ali de cada vila. Gostaria de pedir licença agora. Gali é íntimo, né? O Galileu agora, como a gente teve acesso assim, um exclusivo bem antes, né, do livro, já leu muito antes. Gostaria que o Galileu trouxesse a visão dele, o olhar dele sobre essa história contada aqui. Fica à vontade. Bom, esse livro escandaloso, né, velho? Muito bom, né?
é quase que um trailer de filme, assim, né, de aventuras de um gringo na América, assim, né? Assim, achei uma novela histórica, né? Quase que isso, assim, dá para fazer, acho que se mergulhar nessa questão da novela histórica ficaria muito bom, porque está muito bem narrado, né? Bastante documentado, tá incrível, gostei pra caramba. Eu sou fã do Tales, já li, né, a história da capitania, né, que ele escreveu junto com outros autores, o Iá e o Chico Cancela. Né? Tem o nosso, né, vou fazer nossa propaganda de produção, de pesquisa. Né, e esse livro que eu achei muito massa. Então, assim, na verdade, eu vou fazer mais perguntas até, né, elaborar mais questionamentos em cima disso do que Sim, praticamente dar essas respostas, né? Eu achei legal, assim, me pareceu, assim, pegando um boneco do livro, eu fiz uma cola, tá, gente? Eu sou péssimo aluno, então eu fiz uma cola aqui. O livro, assim, né, ele tem algumas divisões que eu achei bem interessantes, assim, né? Que ele traz primeiro a dinâmica política e econômica, né, da nossa região, né, principalmente quando, né, o período pombalino, né, então ele traça um pouco disso, né, de como que funcionava a nossa região em questão política, econômica, né, a sociedade, a questão indígena, né. Depois apresenta daí, né, o contrabando, né, o escandaloso, né, e eu acho legal assim que tem personagens impactantes assim, né, como o Faustino, né, que é o degredado. Assim. Então, o cara, a história dele é sensacional, né? Depois ele vai combinando, o livro vai trabalhando todas essas questões do próprio processo, de como que se desenvolve isso, né? E vem lá com a chegada do Lindley no Brasil, né? Como que ele vai participar disso, né? Questão da exploração também de ouro, de diamantes, a prisão de todo mundo, inclusive a partida dele depois assim, com a fuga. Então, assim, ele tem um roteiro assim muito bacana, assim, que realmente te prende assim, né? Na leitura do livro. Eu acho que esses dois personagens importantes, que é o Francisco Faustino Correia, né, ele vai trazer um pouco de algumas coisas assim, que me intrigam, assim, que é a questão do degredo interno, né, que a gente tem na América. Né? A gente geralmente percebe o degredo como alguém que foi expulso lá de Portugal e por questões, né, de ter cometido alguns crimes, eles são expulsos do país, vai embora, né, vai ficar um tempo ou vai para sempre, etc. E aqui a gente fazia esse tipo de coisa, mas interna, né? Mesmo pessoas nascidas no Brasil, né, quando eles não sei se, digamos, se integravam, né, como mão de obra nesse contexto aí de agricultura, de pecuária, de economia na região, eles eram enviados para outros lugares. Se o cara fosse vagabundo, fosse não sei o que, ele, né, mandava o cara, ó, vai para Porto Seguro, vai para o Recife, né, tá expulso aqui disso, né? Então me pareceu ser Porto Seguro um pouco, como a economia precisava de bastante mão de obra, Porto Seguro se tornou um pouco esse receptor, né, dessa galera assim, que eram os degredados. Então isso eu achei assim muito legal e foi importante assim, né? Eu tenho aqui na contracapa aqui, se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho só e aí eu vou entrar com uma pergunta para o Thales. Pode ser? Pode, claro. Então, diz aqui. Tá na contracapa do livro. Quando o comerciante inglês Thomas Lindley ancorou na vila de Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro em maio de 1802, teve início um dos casos de contrabando mais famosos da história do Brasil colonial. Né? Então, a minha pergunta por Thales, quem foi esse cara? Quem é Thomas Lindley? Pô, esse cara, assim, ele entrou na história, ele entrou e saiu na história, da nossa história aqui do Brasil de maneira, assim, meteórica. Eu não consegui descobrir muita coisa a respeito do Lindley, mas eu consegui algumas informações que dá para a gente situar essa pessoa dentro de um contexto bastante interessante, que é o da Revolução Industrial, que é o daquele momento em que a Inglaterra está expandindo a sua produção industrial, expandindo o seu mercado consumidor, e o Lindley era um típico comerciante inglês do final do século XVIII, início do século XIX,
ele aparentemente morava em Londres, e ele trabalhava como armador, como vendedor em uma embarcação. Ele era sócio de um comerciante de Londres e ele trabalhava embarcado. Ele fazia viagens e saía vendendo aí os seus produtos em uma embarcação, inclusive junto com a sua esposa. Então ele ficava viajando por aí, de portos em portos, vendendo mercadorias inglesas. E no finalzinho do século XVIII, ele estava na África do Sul, ou no que hoje nós chamamos de África do Sul. Ele estava na cidade do Cabo, que a cidade era controlada pela Inglaterra, e aí ele estava lá, não sei por quanto tempo ele ficou lá, quantos meses, ou se ele ficou anos lá nessa cidade, mas ele estava lá na cidade do Cabo, no finalzinho ali do século XVIII. Só que no início do século XIX, a cidade do Cabo, ela saiu do controle da Inglaterra e voltou para o controle da Holanda. Era uma cidade controlada pela Holanda, tomada pela Inglaterra, depois volta para a Holanda. Nessa troca de administração da cidade, o negócio ficou ruim para os ingleses. E muitos comerciantes ingleses saíram da cidade do Cabo e se espalharam aqui pelo Atlântico para vender seus produtos. E é nesse momento que o Thomas Lindley entra na nossa história. Ele estava lá no início do século XIX, ele saiu de lá por conta desses prejuízos comerciais que houve lá por conta da troca de comando na cidade, e aí ele partiu da cidade do Cabo com a missão dada por seu sócio de comprar açúcar e outros produtos no Caribe. Ele saiu de lá aparentemente com essa missão, pelo menos é o que ele descreve no processo, né? Ele saiu de lá da cidade com esse objetivo, partiu para a ilha de Santa Helena, aqui no Atlântico Sul, e de Santa Helena ele teria ido para Jamaica, que era o porto final dele. Só que daí ele alegou que enfrentou maus tempos, ele enfrentou tempestades, e por tempestade, e o barco acabou sofrendo algumas avarias, e ele acabou sendo obrigado a parar em Salvador. Ficou em Salvador durante mais ou menos um mês, quase um mês, consertando a sua embarcação. Quando ele saiu de Salvador, ao invés de retomar o seu curso original e ir para o Caribe, ele acabou indo parar em Porto Seguro. Então, o que ele fazia? Ele vendia basicamente tecidos ingleses, dentre alguns outros produtos, mas principalmente tecidos ingleses. Ele era um comerciante de tecidos ingleses. Quando ele chegou a Salvador, segundo consta nos autos do processo, ele acabou tendo contato com outros mercadores de outros países. Ele até citou um comerciante dinamarquês, que ele teve contato lá em Salvador. E aí, conversando com esse dinamarquês, esse comerciante dinamarquês falou: olha, você pode conseguir um monte de coisa aqui no Brasil. Você pode conseguir cascos de tartaruga, você pode conseguir pau-brasil, você pode conseguir açúcar, você pode conseguir um monte de coisa. E fez uma relação para ele do que ele poderia conseguir. E aí, segundo ele próprio disse, ele analisou ali a situação sobre o que ele poderia fazer, e aí ele decidiu permanecer no Brasil e procurar pau-brasil para poder comprar. Pau-brasil era um produto ainda muito caro na Europa, lá no início do século XIX, porque é engraçado que a gente pensa que o pau-brasil ele foi um produto muito caro lá no século XVI, porque a gente tem essa noção de ver a nossa economia como ciclos, né? Ciclo do pau-brasil no século XVI, século XVII é açúcar, século XVIII é ouro, e a gente imagina que esses outros produtos vão sumindo, né? E não era bem assim. Na verdade, na longa duração, o pau-brasil foi uma das mercadorias mais lucrativas de todo o período colonial para Portugal. Eles exportaram muito pau-brasil durante os 300 anos. E lá no início do século XIX, o pau-brasil ainda era uma mercadoria muito cara. E o Thomas Lindley se interessou por essa mercadoria porque ela tinha bom preço na Europa. Então o objetivo dele era comprar pau-brasil e vender na Inglaterra porque o preço era bom. E já que ele estava aqui pertinho, o barco dele tinha uma certa quantidade, cabia grande quantidade dessa madeira, ele resolveu comprar esse produto. E aí ele saiu pelo litoral do que hoje a gente chama de Bahia, procurando um lugar para poder comprar pau-brasil. E por indicação de uma pessoa que ele não citou o nome, mas alguém indicou para ele, que ele poderia comprar pau-brasil em Porto Seguro. E aí ele vem, em maio, ele sai de 1802, ele sai de Salvador e vai parar justamente em Porto Seguro, já com a indicação de que ali ele encontraria pau-brasil. Então, quem era o Lindley? Um comerciante inglês, que aparentemente morava em Londres, mas que no início do século XIX estava na cidade do Cabo, que era controlada pela Inglaterra. E ele fazia parte desse processo de expansão aí da industrial da Inglaterra e era um vendedor de tecidos, basicamente de tecidos e outros produtos ingleses. E que por um acaso, né, por acaso não, né, mas por interesse mercantil, acaba parando em Salvador em maio em finalzinho de abril ali de 1802, e por saber que no Brasil ele encontraria pau-brasil, ele acaba tentando comprar pau-brasil. Ele afirma que não sabia que era proibido comprar pau-brasil, mas isso
parece um migué, né? Parece assim um migué, né? Ele afirma que não sabia e tentou comprar para o Brasil. É o mesmo discurso do nosso ministro do Ambiente aqui. Muito parecido, né? Muito parecido. E aí, quando ele chega a Porto Seguro, ele oferece uma quantia ali por uma determinada quantidade de pau-brasil. Inclusive, houve toda uma mobilização na vila de Porto Seguro para atender essa demanda desse comerciante inglês. Então, um grupo se juntou para poder cortar o pau-brasil e vender para ele a quantidade que ele queria. E aí, esse grupo... Desculpa te interromper. Uma coisa que eu achei interessante aqui, né, que você coloca, a questão era ilegal o contrabando, mas era muito aceitável, né? Porque essas pessoas estavam trazendo coisas que aqui não tinha, né? Mesmo por conta da Revolução Industrial. Então, vinha coisa da inglesa, produtos industrializados da Inglaterra para cá, e as pessoas acabavam aceitando. Imagina Porto Seguro em 1802. A vila tinha menos de 2.000 habitantes. Era uma vila pequena. A vila de Porto Seguro tinha menos de 2.000 habitantes. De repente chega um comerciante inglês com um barco carregado de produtos ingleses, a maior parte tecidos, vendendo a preços relativamente baratos, porque uma das vantagens da Revolução Industrial foi diminuir o preço das mercadorias, porque você estava produzindo em grande quantidade, o preço foi lá para baixo. Então, era um preço, se não acessível para todos, mas era acessível para a elite local. Então, padre podia comprar, vereador podia comprar, juiz podia comprar, os filhos dos governantes podiam comprar, e eles aproveitaram essa oportunidade. Ouvidores podiam comprar, então seus filhos. Imagina, falou, poxa, quando é que eu vou poder comprar isso de novo aqui no Brasil? Não sei, porque não chega todo dia. Então, a população local, ela tolerou a presença desse comerciante inglês, mesmo sabendo que era proibido. Eles tinham completa noção disso. Eles sabiam que o comerciante inglês não podia estar ali, não podia estar vendendo, não podia estar comprando. Mas eles aproveitaram a oportunidade para ter acesso a mercadorias que normalmente eles não teriam. E provavelmente com um preço acessível. Entendeu? Por isso eles toleraram ali o contrabando. E o contrabando na história do Brasil é uma coisa bastante interessante, porque a gente consegue observar que, ora, ele parece ser tolerado, ele é combatido quando em excesso. Então, quando se contrabandeia algum produto que a coroa tem mais apreço, como pau-brasil, ouro, diamantes, ela fazia assim, ela apertava o cerco e punia, aparentemente punia ali os contrabandistas, mas mesmo às vezes punindo esses contrabandistas, aparentemente a coroa ela fazia vistas grossas quando esses contrabandistas eram pessoas importantes na hierarquia política ou na hierarquia social da América Portuguesa. Então, por exemplo, nós temos o caso do vice-rei, o Conde de Resende, lá no Rio de Janeiro, que contrabandeou ouro assim, em grandes quantidades do Rio de Janeiro. Mas o cara continuou sendo político, havia denúncias, o cara continuou no cargo, entende? O próprio ouvidor de Porto Seguro, ele foi denunciado, ele foi preso, mas recebeu perdão. Pena que tinha morrido, né? Mas receberia perdão. E eu acredito até que ele conseguiria ser reincorporado no cargo de ouvidor de Porto Seguro se não tivesse morrido. Então, assim, existem umas certas contradições políticas, ou aparentemente contradições políticas em Portugal, bastante interessantes. Principalmente aí nesse início do século XIX, nessas relações comerciais entre Brasil e Inglaterra. Inclusive, o que chama muita atenção nessa narrativa, nessa história, são as relações de interesses, né? Que aí você começa a perceber como que funciona uma engrenagem voltada para a questão política, cultural, social, e que é uma engrenagem que permanece, né? Sim, essas continuidades, né? Essas continuidades são reflexo, né? Sem querer interromper o Gali, mas pode ficar à vontade, viu, Tio? Pode continuar. Não, tá tranquilo, vai aí. Então vou aproveitar para fazer um comentário. Esse livro ele acabou vindo uma boa hora, porque imagina, muito se fala hoje sobre corrupção no Brasil, muito se fala sobre troca de favores políticos, sobre esse nosso jeitinho que esse jeitinho que também é corrupção. E hoje eu penso nesse trabalho que foi feito lá entre 2012 e 2014 e eu consigo ter essa noção de como aquele trabalho ele foi reflexo dessa discussão que a gente já fazia lá. Era um momento já pré-impeachment da Dilma, era um momento em que as investigações sobre o mensalão e que a Lava Jato já estava atuando, né? Já estava começando ali a atuar. Naquela época eu não tinha essa noção, mas hoje eu percebo o quanto essa obra, essa pesquisa, ela acabou sendo fruto desse contexto e como ela nos ajuda a compreender nesse presente essas continuidades, né?
A gente percebe, por exemplo, que esses favores políticos eles continuam acontecendo. A gente percebe que a gente realmente aproveita essas situações para derivar renda o tempo todo e que isso aparentemente não mudou na sociedade brasileira. Isso me assusta. Me assusta perceber que um caso de contrabando que aconteceu há 200 anos e que mostra a sociedade agindo de forma muito semelhante à que nós fazemos hoje, 200 anos depois. Então, certas coisas não mudaram. E isso é assustador. Isso é assustador. Claro, né? Respeitando as devidas transformações ao longo desse tempo histórico, mas é impressionante perceber essa similaridade em determinados pontos, né? Esses favores políticos, sobretudo, né? E de como se utiliza a autoridade política para quebrar a lei e sair impune. Isso é que me deixa assim assustado, sabe? Percebeu que o Galli falou, por exemplo... O cenário ainda permanece, né? Só que em momentos diferentes. É impressionante mesmo. Em momentos diferentes, né? O Galli lembrou aqui o caso do ministro do Meio Ambiente, né? Não tem como acompanhar as notícias de hoje, ler esse livro e não lembrar dessa questão. Não lembrar dessa questão ambiental, da exploração dos recursos ambientais, do contrabando de madeira. O contrabando de madeira, só que hoje da Amazônia, né? Então, essa leitura que hoje eu faço nesse contexto... Que a gente vem... É um cenário que de muitos anos perpetuando, né? Exatamente, né? Eu vou pedir licença rapidinho, vamos fazer uma coisa aqui que é importante a gente fazer, que é falar o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, agradecer, dar boa noite, pode ser? Pode, claro. Ó, agora eu vou abaixar um pouquinho que eu estou acompanhando o monitor aqui. Tudo bem. O pessoal da Personalize, a Thaís, sempre acompanha a gente. O Hermínio, lá em Minas Gerais. Terezinha, aqui em Arraial da Ajuda. A Tina. O nosso grande amigo Curador está acompanhando a gente. Forte abraço. Curador! A Elô está com a gente. O Atenor lá em minha aluna, a Gabi está com a gente. A professora Deise. A Maria. O Hamilton, aqui em Arraial. Marcela. A Jadel Lage. Cecília. Nossa, muita gente. O Clenilson em Minas Gerais também. Pessoal aqui Nossa, muita gente. A Mirella também acompanhando. Pietra. Professor Felipe, professor de Economia, Minas Gerais. Manu. Nossa, muita gente. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. A Sara está com a gente também, que ajuda bastante na nossa divulgação. Boa noite, Sara. Seja bem-vinda. Minha comadre. Isaac. Sua comadre? Tá aí, então. Tá explicado como que ela ajuda tanto na nossa divulgação. Muito obrigado. Voltando aqui, a gente falou um pouco sobre um dos personagens. Ó, chegando gente aqui da Argentina agora com a gente aqui. Um grande abraço, amigo. Olá, que tal? Não vou nem me arriscar. A gente falou um pouco sobre um dos personagens, inclusive você deu um spoiler, mas acho que o pessoal não percebeu. Mas a gente falou um pouco do comerciante, mas existe vários personagens. Mas eu anotei aqui, talvez, não sei, dois personagens também que aparecem muito, que é o ouvidor, que é o José Dantas, né? E isso. O Galil comentou um pouco sobre o denunciante, que é o Faustino, né? Francisco Faustino. Isso. Poderia trazer um pouco mais desses personagens? Esses três personagens, eles são assim, cruciais para a gente entender toda essa trama. De um lado, a gente tem o governante de Porto Seguro na época, que era um juiz, era um ouvidor, tá? Um juiz de direito, que é o José Dantas Coelho. Ele veio de Portugal junto com a sua família em 1802 para assumir o cargo de governante aqui da comarca de Porto Seguro. Era a grande autoridade régia, a grande autoridade da coroa portuguesa aqui na região, com um poder, inclusive, incrível. O cara estava julgando crimes religiosos, crimes civis, o cara estava interferindo na economia. Então, assim, um cara com grande poder aqui dentro da comarca de Porto Seguro, extrapolando, inclusive, os limites do seu poder. Por exemplo, ele, como juiz civil, ele não podia interferir nas questões religiosas, mas até crimes religiosos o cara estava julgando aqui, para você ter uma ideia do quanto de poder que esse sujeito exerceu aqui durante 3 anos em que ele esteve no poder. Então, é o personagem que vai viabilizar, é o cara que vai possibilitar que o contrabando aconteça. De que forma? Ele simplesmente vai fechar os olhos. Ele vai falar, ó, não sei, não vi, dizem que meus filhos estavam fazendo aquilo, porque os filhos dele é que promovem o contrabando, né? Ele vai fazer vistas grossas, tipo, não sei, pergunta para ele, dizem que meu filho fez isso, mas é mentira. Então, é o cara que vai permitir
que isso aconteça. Do outro, nós temos o contrabandista, que é o cara que chega com interesse, né? É o que quer e é o que tem a grana para poder pagar, que é o Thomas Linden. E o outro é o denunciante, é o Francisco Faustino. Esse cara tem uma história fantástica, pelo menos um pouco da história dele que eu consegui levantar. Ele era um mulato, ou seja, é negro, e isso tem implicações importantes para a gente compreender o papel social dele em Porto Seguro, porque ele chegou para cá pequeno, ele foi degradado do Rio de Janeiro, foi mandado para cá na década de 1770 junto com a mãe dele. Veio para cá criança, cresceu aqui no sul da comarca de Porto Seguro, entre Caravelas, Alcobaça, Porto Seguro, Belmonte. Cresceu, se tornou cirurgião prático, ele era dentista, fazia curativos, fazia vários serviços ali para poder ganhar vida. E esse personagem, o Francisco Faustino, ele havia brigado recentemente com o governante de Porto Seguro. Teve uma discussão lá, brigou, e dizem as testemunhas que nessa briga ele teria jurado que iria se vingar do ouvidor e dos filhos dele. Falou que ia arranjar alguma forma de botar a perder, essa expressão que aparece nos documentos, tá? Botar a perder tanto o ouvidor quanto os filhos dele. Beleza, e desapareceu. Falou, vou fazer alguma coisa, vou acabar com a vida de vocês. Sumiu. Nessa mesma época que ele teve essa briga, por uma dessas coincidências da vida, da história, né? É o mesmo momento em que o contrabandista inglês chega por seguro. Ele estava na vila, quando o barco chegou, ele observou tudo acontecendo e ele falou, já sei como eu vou fazer para colocar em prática a minha vingança. Eu vou denunciar o contrabando. Porque além de cirurgião prático, além de dentista, ele era alferes. Ele fazia parte de uma milícia, na época em que milícia era uma coisa legal, não essa milícia que hoje está no poder, tá? Mas milícia no sentido de que ele era um homem que recebeu certo treinamento militar e que, como voluntário, fazia parte de uma espécie de guarda que fazia a proteção aqui da comarca de Porto Seguro. E, portanto, devia ter ali uns certos conhecimentos sobre as leis portuguesas. Tanto é que quando ele percebe que estão comprando coisas do comerciante inglês, ele partiu para Salvador para poder fazer a denúncia. É aí que acontece uma coisa muito bacana. E para reforçar a denúncia dele, ele reuniu um monte de gente que também tinha brigado com o ouvidor, que também tinha problema. E são umas histórias assim fantásticas, do tipo, um cara tá com raiva do ouvidor porque a tia dele foi presa, porque a tia dele sequestrou uma mulher para dar em casamento para outra pessoa. E aí foi preso. Aí tá com raiva porque a tia foi presa, sabe? O outro tava com raiva porque ficou, acho que uns 2 dias, um mês preso, porque ele foi acusado de concubinato. Tá? Ele era casado, mas ele tinha uma amante. Isso era um crime religioso. O ouvidor foi lá e colocou o cara na prisão. Aí depois o cara se libertou, ficou com raiva do ouvidor. Ele parecia conhecer muito bem as pessoas da vila. Parecia conhecer todo mundo que era inimigo do ouvidor. Juntou essa galera, levou todo mundo para Salvador. Quando chegou lá em Salvador, eles fizeram uma denúncia. Falaram que o ouvidor, o governante de Porto Seguro, estava cometendo contrabando de pau-brasil com o comerciante inglês. A denúncia é grave, porque você tem de um lado o governante de Porto Seguro, da comarca de Porto Seguro, promovendo contrabando. E aí, exatamente, não é qualquer um. Quando a coroa, através dos seus funcionários em Salvador, recebeu a denúncia, imediatamente se montou uma comissão de investigação. O próprio juiz ouvidor geral do crime, uma das maiores autoridades jurídicas da Bahia da época, veio nessa comissão para Porto Seguro, para ver o que estava acontecendo. Chegou aqui, prendeu um monte de gente, prendeu muita gente mesmo, passou 2 meses ouvindo testemunhas, e aí prendeu, inclusive, o contrabandista inglês, junto com a sua esposa e toda a tripulação do barco, mandou todo mundo para Salvador. E aí ele mandou uma carta para o Dom João VI, lá em Portugal, falou, olha, eu estou convencido de que o ouvidor também estava fazendo contrabando, mas eu não tenho autoridade para fazer nada com ele, porque quem o nomeou para o cargo foi Vossa Majestade. Então, Vossa Majestade tome providência. 3 meses depois, ele recebe a resposta. Dom João VI classificou todo o acontecido como escandaloso contrabando e ordenou a prisão também do ouvidor de Porto Seguro. O que nós temos? De um lado, uma rede de contrabandistas, os filhos do ouvidor, o ouvidor, a autoridade militar de Porto Seguro, que também se envolveu, que era o capitão Mor. Do outro lado, nós temos os desafetos. As pessoas que brigaram com essas autoridades e que viram na chegada do comerciante inglês, que acaba caindo aqui de gaiato, né? Acaba caindo de gaiato. Falou, opa, não temos nada contra você não, tá? Mas a gente tem contra eles, então a gente vai te denunciar. Acabou sendo preso, claro, era criminoso, né? Conforme a lei portuguesa. Mas essas pessoas que brigaram com essas autoridades viram nisso a oportunidade para executar uma vingança. E a denúncia é feita não porque eles eram bonzinhos, não porque eles queriam cumprir a lei portuguesa, mas
porque eles tinham problemas com as autoridades políticas. Até isso é interessante porque, veja, a preocupação não era em cumprir a lei, era em fazer uma vingança. A relação de interesse. A relação de interesse, e deu muito certo. Impressionante. E deu muito certo, né? Ó, Isso que é bacana. eu sei que a história é sensacional. A gente tem que tomar cuidado para não, para não Mas entregar pode. muita coisa, né? Mas a gente vai entrar agora nos últimos 10 minutos. Eu perdi um pouco o ritmo dos bate-papos, mas aí a gente seria interessante agora, vamos passar a palavra para o Galileu, para saber se ele tem mais alguma pergunta, se ele tem alguma colocação sobre o livro. Daí a gente volta, você finaliza algo que você queira falar sobre o livro, né? E aí a gente fala sobre onde o pessoal pode adquiri-lo também, tá certo? Para a gente poder finalizar nosso bate-papo, para não cortar a live, tá certo? Então fica aberto aí o Galileu. Então, finalizando aí a minha parte assim de quase que um inquisidor aqui, né? lembrei do Queijo e os Vermes aqui. Assim, uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que é bem colocado aqui, é a questão da participação indígena, né? Aplicado assim, principalmente na questão da agricultura, né? Porque Porto Seguro era uma região que abastecia outras cidades, outras vilas, né? A maioria das vilas por aqui, e o trabalho indígena ele foi muito usado, né? Principalmente depois que o Marquês de Pombal chegou no Brasil e quis fazer toda uma reorganização, né? Até pela questão dos impostos, né? E também de notificar todo mundo, e, né, só faltou colocar o chip em todo mundo para saber quem era quem, né? A gente tem toda essa questão aqui não só no nosso litoral da Bahia, né? Mas assim, no Brasil, assim, esse controle, assim, né? Então, queria que você falasse assim, um pouquinho rapidinho como é que era essa política de exploração do trabalho indígena aqui, mais especificamente por aqui. Bem colocado. Então, os indígenas aqui, de forma geral, os indígenas na segunda metade do século XVIII, em toda a América Portuguesa, em todo esse território que forma hoje o Brasil, eles receberam a cidadania portuguesa, através de um conjunto de leis que ficaram conhecidas como Leis de Liberdade dos Índios, ali entre 1756 e 1758. Eles foram retirados do controle dos jesuítas e passaram ao controle das autoridades civis. E aí, durante um certo tempo, a política pombalina visou incorporar esses indígenas ao corpo de vassalos da coroa portuguesa. Isso significa, na prática, que eles estavam ali recebendo a cidadania portuguesa e estavam, teoricamente, tendo os mesmos direitos que os colonos portugueses, passando por um processo que eles chamavam à época de civilização. O que era esse processo de civilização? Adequar os costumes os indígenas aos costumes portugueses. Um desses costumes era o trabalho dividido conforme as tradições portuguesas. Então, toda a mão de obra indígena, que antes estava sob controle dos jesuítas, passaram ao controle das autoridades civis, e esses indígenas, para obterem esses direitos, tinham que contribuir para o processo de colonização. Como? Servindo como mão de obra. Então, eles eram aplicados como mão de obra. Em vilas, em vários lugares do território brasileiro, aqui em Porto Seguro, quase que especificamente nas chamadas vilas de índios, que eram vilas fundadas cuja população, a maioria da população era indígenas, como Vale Verde, Trancoso, Belmonte, Alcobaça, e várias outras vilas que foram criadas com esse objetivo. E Prado, exatamente. Então, como é que eles atuavam aqui? Eles eram utilizados como mão de obra, principalmente na agricultura, mas também no corte de pau-brasil. Não vou poder me estender muito, senão a gente vai extrapolar o nosso tempo. Não, fica à vontade. A gente fala que é 1 hora, mas é muito rápido, é impressionante. É muito rápido, passa rápido. E, como o Gil falou, se vocês se interessarem pelo livro, vocês podem adquirir ele em contato direto com um de nós aqui, ou então vocês podem comprá-lo. Ele tem algumas edições sendo vendidas ali na clínica Arraial Vete. Vou acabar fazendo a propaganda aqui, tá? Na clínica Arraial Vete, ali na rua São João. Vocês podem encontrar esse livro Raimundo lá também. Isso, com Raimundo. E aí também no Erva Doce também. Ok?
Mas é isso. Eu agradeço, tá? Eu agradeço o Gil, eu agradeço o Galileu. A Tainá falou que já tem ali. Agradeço por me ajudarem aqui a divulgar esse trabalho. O intuito era fazer uma conversa, mas como é muito rápido, né? Muita coisa acaba ficando de fora. Mas eu espero que tenha dado uma ideia geral sobre o que é, do que trata e que tenha dado esse gostinho aí de querer saber um pouco mais sobre essa história da nossa região. Cara, sensacional. Realmente o tempo é curto, né? A gente acha que E há uma cruel. hora de conversa, mas acaba ficando curto porque a história é interessante. Como eu vou repetir, quando eu comecei a leitura, deu vontade já de finalizar no mesmo dia, né? Porém, Que não tenho bom esse saber que tá ritmo de bom assim, leitura, né? não tenho esse ritmo de leitura assim, aí eu deixei para 2 ou 3 dias, talvez 3 dias aí para ir absorvendo também as informações, né? E foi muito importante saber mais sobre nossa região, sobre o nosso território, e isso é sempre importante. Leitura é importante ainda mais sobre nossa região e acompanhar o trabalho.